Hoje é a nossa segunda semana nessa série de Páscoa tão especial chamada Testemunhas da Ressurreição. Quem viu o Cristo vivo? E na semana passada nós começamos falando sobre Maria Madalena, que foi a grande primeira testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. E eu falei algumas coisas, e eu quero relembrar aqui rapidamente, lembrando que as nossas mensagens estão sempre disponíveis no nosso YouTube, no nosso Spotify, para você ouvir de novo, mandar para alguém. E a primeira coisa que eu disse na semana passada é que a ressurreição é um fato histórico, real, e ela precisa ser. Cada vez mais no evangelho diluído, no evangelho água com açúcar, as pessoas querem dizer que o evangelho é importante no coração. É óbvio que ele é importante no coração, mas é importante para nós que o evangelho seja um fato, que as coisas narradas nas escrituras sejam verdadeiras. E a ressurreição ela não foi simplesmente algo no coração, a gente sentiu no coração um calor. Não, a ressurreição ela foi histórica, ela foi real. E a primeira grande testemunha disso é que os evangelhos colocam a autoridade máxima do relato na boca de uma mulher, que naquele século não teria nenhum valor, não teria valor nenhum. E o grande primeiro relato da ressurreição está na boca de Maria Madalena. Se os evangelistas quisessem inventar uma história, eles certamente não colocariam na boca de Maria Madalena, na responsabilidade, nos ombros de Maria Madalena. Talvez nos ombros de Pedro, que tem tanta autoridade, que tem tanto nome, que as pessoas falam tanto, certamente não seria em Maria Madalena. A segunda coisa que eu disse na semana passada é que a ressurreição é uma experiência individual. Cada um tem que ter uma experiência com o Cristo ressurreto. É tão lindo que o Evangelho diz, João diz que ele olhou nos olhos dela, e ele a chamou pelo seu nome, ele disse Maria. E naquela hora ela reconheceu quem ele era. Naquela hora ela percebeu quem ele era. Naquela hora a esperança voltou para ela. Ou seja, há um momento na nossa vida que Jesus nos chama pelo nome. Ele nos conhece. Tem uma música lindíssima cantada em inglês, que é cantada no mundo inteiro, que fala He knows my name. Ele sabe o meu nome, ele conhece o nosso nome, ele sabe a nossa história, ele sabe a dor que nós passamos. O evangelho é muito pessoal. No tempo de tantas mega igrejas e de tanto evangelho de massa, as pessoas às vezes esquecem que há uma dimensão muito pessoal do evangelho. O evangelho não é individualista, cuidado, o evangelho não é individualista, não é egoísta, mas ele tem uma dimensão pessoal, ele tem que atingir a nossa vida, ele tem que marcar a nossa história, ele tem que fazer a diferença nos nossos dias. E aí eu terminei falando na semana passada que a outra coisa que o evangelho faz, a ressurreição de Cristo faz, é nos colocar em direção ao próximo. Depois que eu fui marcado, agora eu sou colocado em direção ao outro. Essa coisa não fica só para mim. Eu não consigo, não tenha quem conheça o Cristo ressurreto, que consiga guardar somente para si as marcas dessa ressurreição. Quem fica com o testemunho da ressurreição só para si não entendeu a grandeza do que é a ressurreição. Uma vez alcançado pelo Cristo ressurreto, uma vez transformado pela ressurreição, agora nós nos tornamos testemunhas dessa ressurreição. Nós somos colocados como arautos, proclamadores dessa ressurreição, em direção ao outro. E agora, hoje, nós vamos ler a segunda parte desse relato, que está lá em João, capítulo 20. Eu trouxe, continuo desafiando vocês a trazer as suas Bíblias impressas, olha, old school, coisa linda, maravilhosa, para a gente ler o que está lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 19, que diz assim, João 20, 19, nós vamos ler até o 23. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, portanto, domingo, nesse mesmo horário que nós estamos aqui, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém,
estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém. Que o Senhor nos dê graça. Um texto tão pequeno e tão poderoso e que precisa de alguns esclarecimentos. Primeira coisa que eu já falei semana passada e vou falar aqui para quem gosta das especulações, né? Como que é o corpo ressurreto de Jesus? A gente não sabe. Mas aqui a gente tem mais pistas. É um corpo que pode ser tocado porque ele mantinha as marcas dos pregos e o lado machucado, furado, rasgado. Ou seja, ele trazia as marcas do antigo corpo, mas ao mesmo tempo era um corpo que atravessou parede, porque aqui diz assim, que Jesus entrou, mas não diz que ele bateu na porta e abriu a porta. Jesus apareceu no meio, Jesus entrou, Jesus atravessou uma parede e de repente ele estava no meio dos discípulos. Aí eu te pergunto, que corpo é esse? Eu não sei. Eu não sei, o fato é que é o corpo, como o bispo N.T. Wright diz, é o corpo preparado para o novo mundo, para o mundo de Deus, para o mundo da ressurreição, a nova criação. O nosso corpo, assim como a gente precisa, né? Agora tem uns malucos que têm bilhões e bilhões na conta que vão para o espaço, né? Eu, se tivesse bilhões na minha conta, eu jamais iria fazer acho que eu não faria um passeio pelo espaço, não, desculpa. Depois que eu virei pai, acho que eu fiquei mais covarde ainda, né? Eu não me arriscaria a entrar numa nave do Elon Musk para ver a estratosfera, não faria isso. Mas tem gente que tem esse prazer. A gente não consegue ir para o espaço, quem vai, e respirar, não tem ar. Precisa de uma roupa especial, para que você consiga viver naquela atmosfera que não é a nossa atmosfera. Alguns lugares do mundo são tão altos, e alguns até se joga futebol, e há uma discussão se pode jogar ou não pode jogar futebol. A seleção da Bolívia joga num lugar chamado Los Altos, que fica a 4.000 metros de altitude. Alguns dizem que é impraticável você fazer esporte num lugar como esse. Por quê? Porque o nosso pulmão já sente. A gente já não consegue puxar oxigênio como deveria. A gente já não consegue produzir energia como deveria. Tem gente que chega num lugar desse e vomita, e desmaia, e passa mal, porque o nosso corpo não está acostumado. Da mesma forma, o nosso corpo esse corpo não foi feito para o mundo novo de Deus. O corpo ressurreto de Jesus é um corpo já preparado, e é um corpo que eu e você um dia receberemos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o mesmo corpo que Jesus teve, é o corpo que nós aguardamos. O que foi semeado em corrupção, nós colheremos na incorruptibilidade. Nós colheremos na perfeição. E é esse corpo que eu e você um dia aguardamos. A gente tem o desafio de cuidar, aqui a gente engorda, a gente fica velho, tem doença, luta com as coisas, tem ruga, é uma loucura. Mas um dia nós teremos um corpo glorificado, onde essas coisas já não mais existirão. A Luana vai ficar desempregada na Nova Jerusalém, né, Luana? Em nome de Jesus. Mas você fica feliz com isso, né? Amém. Mas algumas coisas precisam ser colocadas aqui. Primeira coisa, o medo faz a gente viver trancado. O medo faz a gente se esconder. Os discípulos tiveram medo dos judeus, porque houve uma comoção pública contra Jesus, ao ponto da multidão escolher soltar Barrabás e prender Jesus. E agora, aqueles que estavam com Jesus também são alvos dessa raiva. Também, a gente talvez hoje chamaria de linchamento público. Eles também são alvos desse linchamento público. Então, o que eles fazem? Eles se trancam, eles ficam escondidos, eles ficam ali presos. E sabe o que acontece, meus irmãos? Se o evangelho terminasse só com a morte de Jesus, seria uma mensagem muito triste. Porque o que a religiosidade faz é nos prender no medo. Você já percebeu isso? Talvez você já foi, talvez você conhece uma pessoa que anda por religiosidade. A pessoa religiosa, ela anda presa por medos. Então ela paga promessa porque ela tem medo que aconteça alguma coisa, ela jejua porque ela tem medo que Deus faça aquilo. A gente fala isso para as crianças, né? Olha, não faz isso que Deus vai te pegar. E parece que Deus está lá no céu olhando para a gente, esperando a gente pisar na bola, para ele falar, eu sabia que você ia pisar na bola. Então uma pessoa presa pela religiosidade é uma pessoa presa pelo medo. A mensagem religiosa, ela nos amarra no medo. Talvez as pessoas mais neuróticas e mais medrosas e que têm mais fobia no mundo são crentes. Que deveriam ser as pessoas mais livres. E são as pessoas mais neuróticas. Tem medo de tudo.
Tem medo do trabalho de macumba, tem medo do pai de santo, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo da palavra que o outro fala. Tem um cara na internet que ele faz pegadinha. Ele chama Ítalo Senna. Vocês já devem ter. É o cara que mais famoso de pegadinha no Brasil hoje. E ele tem um personagem que ele faz o Alírio, que é o personagem dele nas ruas. E quando ele percebe que é um crente, ele mete uma história que ele fala assim: eu posso fazer uma oração por você? Ele tem o sotaque do Mateus. O Mateus e ele são a mesma pessoa, às vezes eu acho. E a pessoa fala, pode. O crente fala, ele já sabe que o crente... E ele ora para um tal de Machado 98. Ele inventou um Deus que é um tal de Machado 98. E aí ele fala, Deus Machado 98, que todas as coisas ruins alcancem essa pessoa. E aí ele faz assim, o crente fica, está amarrado em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai daqui. O crente é maníaco, desesperado, não consegue falar assim, tá bom, querido, Deus te abençoe, e virar as costas. Não, tem que amarrar, mandar para o inferno, jogar poder de fogo, bola de fogo, acontecer, porque a gente é neurótico. Eu me lembro uma vez no seminário que um quarto de meninas estava conversando sobre demônios e bruxas, e era aquela época de Daniel Mastral, em memória, e outros e tal, e aquilo tudo. E aí apagaram a luz e falaram, vamos dormir, né? E apagaram a luz. Todo mundo ali com medo. E aí entrou uma borboleta bruxa no quarto. E aí uma gritou, gente, uma bruxa, a outra, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Achando que era outra bruxa, né? Aquela. Então o crente, às vezes, ele anda com medo, a religiosidade prende a gente. Meus irmãos, a Bíblia diz, o próprio apóstolo João diz, onde há o perfeito amor, não há espaço para o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Aonde a gente tem certeza que Deus nos ama, não há espaço para medo. Onde eu tenho certeza que Deus cuida, eu não tenho espaço para o medo. Onde eu tenho certeza que Jesus reconciliou-me, fez a paz entre Deus e a humanidade, salva por Cristo Jesus. Aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, não tem espaço para o medo. Mas os discípulos estavam com medo, ou seja, eles não entenderam nada, eles estavam desesperados. O Messias que eles aguardavam morreu. E como é que ele morreu? E cá entre nós, tem hora que Deus faz coisas que a gente não entende. E a gente fica com medo. A gente fica aprisionado pelo medo. E aí Jesus entrou no meio deles. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Não importa o medo. Não há porta grossa o suficiente para impedir que Jesus passe. Não há parede sólida o suficiente para impedir que Jesus entre. Não há medo grande o suficiente que impeça Jesus de entrar e de se manifestar. Nenhuma porta fechada pode impedir a sua presença. Nenhum medo consegue barrar essa graça incansável que um dia nos alcançou. Nenhuma falha pode anular o seu amor. Porque a gente imagina, os discípulos todos deviam. Todos. Um negou, o outro duvidou, o outro fugiu. Todos tinham culpa no cartório. Jesus podia aparecer e falar assim, agora eu vim acertar as contas com todos vocês. Sabe aqueles filmes de suspense, aquela série que acha que o morto está morto, de repente ele volta e fala assim, agora eu vou falar um contra cada um de vocês. E Jesus não fala isso, Jesus diz paz. Jesus diz shalom. Ele derrama paz seja com vocês. E é tão importante, porque no Antigo Testamento, shalom, para o hebreu, para o judeu, shalom não é simplesmente paz no coração. Shalom significa uma paz onde todas as peças estão no seu devido lugar no mundo. Não tem nenhuma peça fora do lugar. Para quem tem toque, shalom é a perfeição. Não tem uma coisinha virada, não tem um lugar fora, não tem uma miséria, não tem uma injustiça, não tem nada. Shalom significa tudo que Deus criou para ser, é. Tudo que Deus planejou está no seu lugar. Aí você fala, mas esse mundo não existe. Não existe. A gente ainda enfrenta a morte. Hoje nós recebemos uma notícia que um ex-aluno meu, colega da Andressa de seminário, faleceu com 30 e poucos anos. Pegou uma pneumonia, ficou dias internado, morreu. Aí você fala, por que uma pessoa dessa morre? Tão nova? Por que tem criança que é assassinada? Por que tem tanta injustiça no mundo?
Por que que a terra treme? Por que que vulcão expele lava? Porque a terra não está no seu lugar, não está no Shalom. Mas alguns comentaristas dizem que aqui foi a primeira vez que Shalom foi dita numa nova forma. Quando Jesus diz, após ter morrido e ter ressuscitado, agora ele diz, o Shalom agora é possível. A paz agora começou verdadeiramente a ser encontrada. A ressurreição de Cristo é o início do Shalom verdadeiro, que vai ser terminado no dia do Senhor. Jesus, quando ele diz Shalom, ele está dizendo, agora nós estamos num novo nível de Shalom. Agora o mundo está encontrando a sua justiça. Lembra o que eu disse na semana passada? Na morte de Jesus e na sua ressurreição, a nova criação já começou. A gente experimenta pequenos relances de Shalom. A gente experimenta pequenos relances da nova criação. A gente consegue ver que é real, que essas coisas existem. Como diz o C.S. Lewis, vários trechos das Crônicas de Nárnia. E esse é apenas o começo das suas muitas histórias. Quando as crianças entram no guarda-roupa, passam anos em Nárnia, viram adultos, e quando eles voltam do guarda-roupa, eles voltaram a ser crianças. E aí o C.S. Lewis diz, esse é apenas o início. Ou seja, a gente tem esses relances, ainda que a gente volte para a nossa realidade, a gente pode experimentar o novo mundo de Deus, o mundo da ressurreição. Quais são as portas trancadas pelo medo na nossa vida? Quantas portas os medos têm trancado na nossa vida? Quais medos tem? Aqui eu não estou fazendo uma analogia agora para você abrir a porta e tal. Eu já falei, né? A única porta que eu tinha medo era a porta dos desesperados do Sérgio Malandro. Tinha um gorila horrível atrás e era uma loucura. O Sérgio Malandro ficava 50 minutos. Quem era João Kleber perto de Sérgio Malandro? 50 minutos para abrir uma porta. Você tem certeza? Yeah. O medo, muitas vezes, nos impede de avançar. Mas a grande esperança nossa é que Jesus entra, mesmo com portas fechadas. Quantas vezes a gente não tem esperança e Jesus se coloca do nosso lado? Quantas vezes nós estamos trancados pelo medo e Jesus se coloca do nosso lado e Ele diz, Shalom, paz, paz. Segunda coisa, é essa paz que nos coloca de novo na missão. Jesus fala de novo, paz seja com vocês, ou seja, o Shalom esteja com vocês. Jesus está dizendo, olha, o mundo está uma confusão. Tem gente querendo que vocês morram, tem gente que não sabe se eu estou vivo, se eu estou morto, se eu sou de verdade, se eu sou Messias, se eu não sou, está uma confusão, mas ele diz, no coração de vocês tem que haver paz. E aí ele fala uma coisa muito importante, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aqui Jesus estabelece uma conexão. A nossa missão é uma continuação da missão dele. Não é uma nova missão. A gente faz o que Jesus começou a fazer. Ele mesmo disse isso, né? Se você crê em mim, coisas maiores farão. Eu te pergunto, o que pode ser maior do que Jesus fez? Jesus ressuscitou gente. Jesus curou gente, Jesus expulsou legiões de demônio. O que ficou faltando? Tinha uma música de uma menina muito equivocada, há uns anos atrás, para dizer o mínimo, que ela falava assim, Senhor, eu quero um milagre inédito. Que milagre que nunca foi feito. Ela quis dizer, eu quero viver um milagre que eu não vivi ainda, mas ela botou um milagre inédito, significa, ó, fica Deus lá, procura aí, Gabriel, um que a gente não fez ainda, vai, tenta achar um que a gente não fez ainda. Não existe, já tudo Jesus fez. O que Jesus está dizendo é que ele era um. Agora, a missão dele vai ser continuada por milhares e milhões e milhões e milhões de pessoas que no nome dele vão continuar a fazer o que ele fazia, pelo poder do mesmo Espírito. A missão que nós temos é a missão de Jesus. A missão da igreja não é um puxadinho na missão de Jesus. A missão de Jesus não foi interrompida, a missão da igreja é uma continuação daquilo que Jesus veio fazer. E o que Jesus veio fazer? Atos diz, Jesus andava por toda parte, fazendo o bem, destruindo as obras do diabo. Quais são as obras do diabo, meus irmãos? Engano, miséria, pobreza, doença, ódio. Todas essas coisas são obras do diabo. E o que a igreja faz? A igreja permanece fazendo o que Jesus fazia, andando por toda parte,
E aqui está uma coisa, né? Você quer, essa é a maior prova do evangelho. Qualquer lugar da face da terra que você for, você encontra um crente em Jesus Cristo. Os lugares mais remotos da terra. Claro, tem lugares ainda não alcançados, mas eu digo que tem lugares impensáveis. Aqui no Brasil você brinca, né? Você vai no interior, você viaja. Quando você pensa que ninguém nunca pisou, tem uma Assembleia de Deus ali. É verdade ou não é? A igreja de Jesus anda por toda parte. A igreja de Jesus não escolhe lugares. Na verdade, hoje tem uns missionários meio Nutella, né? Vai vir um evento aí ano que vem que diz que é um evento missionário, que lota estádio e tal, mas é um evento missionário meio Nutella. O pessoal quer fazer missões no Havaí, quer pregar nas Olimpíadas, na Europa, quer fazer... a gente fica sempre naquela dúvida, é missão ou turismo? Mas, já teve na história da igreja, ainda existem essas pessoas, acredite, se você quiser, glória a Deus, elas existem. Missionários que falam, qual é o lugar que ninguém quer ir? Qual é o lugar mais improvável? Quais são as coisas mais... Qual é o lugar mais horrível que tem? É onde eu quero ir. A gente tem missionários e missionárias na história da igreja. Gente que tinha tudo. Gente que tinha dinheiro, gente que tinha família, gente que tinha tudo. E largou tudo por amor a Jesus. E por amor do evangelho. Ou seja, a missão da igreja é ir por toda parte, destruindo as obras do diabo no poder de Jesus. Pessoas são libertas, demônios são expulsos, pessoas são curadas, famílias são restauradas, vidas são restauradas. Tem gente hoje, no mundo de hoje, que volta a viver. Nós temos relatos de ressurreição. É que no nosso mundo, muito certinho, muito classe média alta, a gente não acredita nessas coisas. Mas vai nos interiores dos interiores, vai nos lugares mais escondidos do mundo para você ver o poder de Jesus em ação, o nome de Jesus em ação. A missão da igreja é inseparável da ressurreição. A gente opera no poder da ressurreição. A gente só prega porque Jesus ressuscitou. A gente só ora porque Jesus ressuscitou. A gente só se reúne porque Jesus ressuscitou. Se ele não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, a nossa fé é inútil. Tudo que a gente faz é inútil. O Cristo ressurreto não somente nos dá esperança. O Cristo ressurreto não nos deixa confortável no banco, no sofá de casa, lendo Café com Deus Pai, que eu espero que você não leia, em casa, e pensando, ai, aleluia, amém, glória a Deus, amém, Jesus, obrigado. Isso não é o evangelho. O Cristo ressurreto nos dá esperança e nos coloca em ação. Um verdadeiro cristão é aquele que está sempre na ação, tem sempre uma missão, sempre tem algo no coração, sempre está fazendo. Essa semana, nós encontramos a nossa querida amiga Lucitânia. A Lucitânia, muitos aqui de vocês conhecem. A Lu é missionária na Itália atualmente, trabalha há 40 anos com Vencedores por Cristo. Ajudou a plantar uma das igrejas mais importantes do Brasil nos anos 90, chamada Igreja Batista do Morumbi, que muitos irmãos conhecem. Trabalhou muitos anos em outras igrejas. E aí você fala, agora está aposentado, filho criado, podia curtir a vida, está doente, uma doença seríssima, autoimune, que enfraquece os músculos dela, que ela começa a falar embolado, os olhos começam a cair. Eu esqueci o nome da doença, é miogenise, alguma coisa assim. É isso aí, é isso aí. E aí a gente encontrou com ela, e a conversa é sempre assim, não, porque eu estou com um grupo de discipulado, porque eu fui levar uma mulher para fazer ensino médio lá na Itália, porque uma lá não tinha documentação, eu estou levando a documentação para ela, porque o marido da outra eu estou aconselhando, porque não sei o que lá. Não para. A Andressa saiu de lá e falou para mim assim, meu Deus, a Lucitânia é doente. Com todos os motivos para falar, vou dar uma pausa, vou pensar um pouco em mim. Não, para. O crente, até para parar, está internado no hospital, está lá pregando, ofertando, abençoando, testemunhando. O Stanley me mandou um vídeo lindíssimo, e eu falo aqui, não mas porque me tocou. A Renata, na última sessão de quimioterapia, testemunhando lá, enfermeira chorando, abraçando, palavra de Cristo sendo pregada, a gente recebendo oração.
O Evangelho não nos dá folga, meus irmãos. Onde nós estamos, nós somos testemunhas da ressurreição. Alguém escreveu assim: a ressurreição tem implicações pessoais, mas isso não esgota seu significado. Olha que coisa linda, hein? Jesus não deseja uma multidão de indivíduos inspirados. O que acontece hoje, né? A gente acha que a gente vai... todo mundo aqui, ai, glória a Deus, aleluia, amém, com quentinho no coração. Jesus não quer isso de nós. Ele diz, Jesus não deseja uma multidão de indivíduos inspirados, cada um agindo de forma isolada. O fruto da sua exaltação é uma comunidade unida pelo Espírito e enviada ao mundo. O Cristo ressurreto deseja um povo unido, indivíduos que se unem em prol do nome de Jesus, no poder do Espírito. E aqui vem a outra coisa. A missão é impossível sem o poder do Espírito. A missão da igreja, do Cristo ressurreto, pressupõe o Espírito, porque o Cristo ressurreto foi tirado da terra. Um dia ele voltará, mas enquanto ele está fora, ele nos deu o seu Espírito. Tem gente que lê isso aqui e fala, né, aqui diz, não sei se você prestou atenção, Jesus sopra e diz, recebam o Espírito. Aí a pessoa fala assim, ué, mas não aconteceu isso em Atos 2? Se Jesus deu o Espírito 2 vezes, tem uma expressão de Calvino. Calvino diz que é como se fosse uma pequena aspersão, ou seja, pequenas gotas do Espírito, aqui. E Atos 2 é como se fosse uma saturação. Aqui é como se fosse um preview, um trailer. E Atos 2 é a coisa de verdade. Aqui Jesus está dizendo, se preparem. O Espírito está vindo, o Espírito está chegando. A obra agora vai ser diferente. Lembra que eu disse semana passada, Jesus fala para Maria Madalena, não me toque, não me segure. E tem muita gente que fica pensando, por que ele não queria que segurasse? E uma das melhores interpretações é Jesus dizendo, a partir de agora, o nosso relacionamento vai ser diferente, eu não vou estar mais aqui para vocês me pegarem. Vocês agora dependem de mim através do Espírito. A vida da igreja é uma vida no Espírito. Jesus já tinha dito em João capítulo 4, a adoração da nova aliança é uma adoração em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, não existe vida cristã na missão do Cristo ressurreto sem o Espírito. Jesus está ensinando aos discípulos, é o Espírito que capacita vocês. E é impressionante, né, que a gente já conhece o final da história. Aqui eles ainda estão tudo perdidos, né? Fazem umas perguntas nada a ver para Jesus. Jesus fala. Eu sempre falo, Jesus fala. É aquela, quem é professor aqui, quem já deu aula, às vezes já sentiu isso. Você fala. A gente fala, não existe pergunta idiota, não existe pergunta absurda. Pode perguntar o que quiser. Seu Mário, fala para nós, não é verdade? Seu Mário é professor a vida inteira. Mas às vezes tem uns alunos que fazem a gente duvidar dessa afirmação. Tem umas perguntas que você fala, o que essas pessoas estão fazendo? Eu estou falando, e elas não entenderam nada. Eu acho que Jesus muitas vezes se sentia assim. Ele falava, e de repente uma pergunta assim, nada a ver. E aí quando você vê os apóstolos, o Gui leu Atos 4 hoje, parece outras pessoas. Você fala, mas esse Pedro é aquele Pedro? Esse João é aquele João? Por quê? Porque agora eles verdadeiramente desfrutam da capacitação e do enchimento e da plenitude do Espírito Santo de Deus. A gente precisa confiar naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós e através de nós. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Para pequenas coisas e para grandes coisas, meus irmãos. A gente precisa do poder do Espírito. E a última coisa que eu queria falar aqui nesse texto é que esse versículo 23 é um versículo difícil, que diz aqui, né? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus está falando aqui? Talvez para alguns isso aqui pareça a teologia da confissão, né, que é aplicada pela Igreja Católica Romana. Você vai lá e confessa o pecado. Na Igreja Evangélica existe muito disso também. Hein? Numa ideia de... Claro, o Novo Testamento ensina que a gente deve confessar pecados como igreja, uns aos outros, para haver cura e restauração. Mas é diferente do que está falando aqui. A igreja, eu tenho o poder de perdoar pecado de alguém?
Que história é essa? Não me parece que Jesus está falando isso. Porque ele mesmo disse para aquela mulher pecadora, se eles não te condenaram, não sou eu que vou te condenar. Ou seja, parece que não são falas coerentes para o mesmo Cristo, para o mesmo Jesus. Então, do que ele está falando aqui? Lembre-se, ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo, ele está falando para apóstolos, que agora vão ser o fundamento de um povo, de uma comunidade, de um corpo. O que ele está dizendo é a igreja de Jesus, quando vive a sua missão, ela vive o evangelho. Esse evangelho vai encontrar o coração de alguns que terão seus pecados perdoados, e vai encontrar pessoas que ouvirão desse evangelho, e que esse evangelho não vai frutificar no coração, e os pecados não serão perdoados. O que Jesus está dizendo é, quando a igreja dele está atuante, o que é pecado e o que não é pecado fica muito mais claro, fica muito mais nítido. Quem vive na luz e quem não vive na luz. Quem vive no evangelho e quem não vive no evangelho. Um dos maiores sinais de todos os avivamentos na história não é o quanto as pessoas experimentaram sinais miraculosos. Todos os avivamentos tiveram sinais miraculosos. Mas a maior marca de um avivamento é o quanto as pessoas reconheceram seus pecados. Jonathan Edwards conta que num dos primeiros dias do primeiro despertamento da América, lá em 1730, ele andava pelas ruas da cidade dele, chamada North Hampshire, na região de Boston. E ele ouvia as pessoas gritando dentro de casa perdão e dando nome aos seus pecados. Os bares fecharam, os prostíbulos fecharam naqueles dias. O crime diminuiu, praticamente acabou. Essa é uma marca de um avivamento verdadeiro. Porque o evangelho deixa muito claro para nós o que é pecado e o que não é pecado, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não preciso que fique eu e você apontando o dedo e falando, você está errado, você está pecando, olha isso, olha aquilo. Que a gente é especialista em fazer, em apontar o pecado dos outros. O evangelho deixa marcas no nosso coração e na nossa vida, daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. Então Jesus está dizendo, se perdoarem os pecados de alguém, ou seja, se vocês pregarem o evangelho de perdão de pecados e isso encontrar o coração de alguém, esses pecados estarão perdoados. A gente vê o evangelho em Atos, por exemplo, encontrando gente improvável. O carcereiro, o samaritano, que os apóstolos nem tinham certeza se os samaritanos podiam ser salvos ou não, e de repente estava lá o samaritano sendo batizado, recebendo o Espírito, e eles tentando entender para ver se podia ou se não podia. E o Espírito falando, enquanto vocês resolvem, eu já estou aqui fazendo a obra. E aí ele termina dizendo, né? Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tem muita gente que ouve o evangelho e o coração se fecha cada vez mais. E peca cada vez mais. O que está em jogo aqui é a pregação do evangelho. O ligar e o desligar, que é usado em outras passagens, aqui fala do efeito da pregação. Jesus não salvou a todos. Jesus não conseguiu convencer a todos. Tem gente que encontrou com Jesus e o coração ficou mais fechado. Tem gente que encontrou com Jesus e teve seu coração transformado. Eu sempre me lembro disso. Meu papel não é fazer... Eu sempre falo isso para a Andressa, né? Que às vezes é muito frustrante como pastor local, a gente querer pastorear a pessoa, mas... Tem vários casos. Tem pastor que não quer pastorear, mas também existe muita ovelha que não quer ser pastoreada. E para haver pastoreio, tem que ter um pastor que quer pastorear e uma ovelha que quer ser pastoreada. Porque as duas coisas precisam uma da outra. Eu não consigo pastorear, eu sempre me lembro disso. Eu não consigo pastorear quem não quer ser pastoreado. Tem gente que você tenta, manda mensagem, fala, chama. A pessoa não quer. E aí eu lembro, esse não é o meu trabalho. Convencer a pessoa não é o meu trabalho. O meu trabalho é estar disponível para aqueles que estão querendo. Para aqueles que o coração já está amolecido. Para aqueles que Cristo tem chamado. Aí para esses eu quero estar disponíveis. E a última coisa que Jesus faz aqui, e nos ensina, que eu quero dizer nessa noite, é que a missão tem sempre um custo.
A missão deixa marcas. A ressurreição não anula a dor e o sofrimento. Jesus fala para eles: vocês podem tocar nas minhas feridas. Jesus falou: do mesmo jeito que eu fiz, vocês vão fazer. Jesus está dizendo: olha, eu fui crucificado. O que aguarda... Bom, para os apóstolos ali, literalmente foi exatamente isso. Alguns foram crucificados literalmente. Quem foi crucificado teve a morte mais suave de todas na história dos apóstolos. Teve um que foi arrastado por quilômetros e depois o seu corpo foi cortado e comido por cachorros. Teve gente que foi queimada viva. Tem gente que foi esquartejado vivo. A missão, ela tem um custo. Ela deixa marcas. Os homens e mulheres de Deus que eu mais admiro, que eu li os testemunhos, que eu conheço, são pessoas que têm marcas. Marcas da missão. Marcas no coração. Gente que perdeu. Gente que abriu mão. Gente que experimenta o sofrimento. Gente que experimenta, não a pobreza, mas quase uma falta de conforto em prol do Evangelho. O Evangelho confortável não é Evangelho. O Evangelho precisa ser desconfortável. Precisa nos tirar da zona de conforto. Jesus está sempre lembrando, o nosso Cristo ressurreto tem marcas, tem feridas. As feridas estão cicatrizadas, mas elas estão lá. O nosso Deus é um Deus que experimentou sofrimento, que sabe. Hebreus diz, ele sabe o que é sofrer. Ele diz, a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ou seja, ele sabe o que é ter dor, ele sabe o que é sofrer. Ele nos encontra na dor, ele nos encontra no sofrimento. A missão, meus irmãos, tem um custo. Para alguns irmãos nossos, nesse momento, a missão significa ser expulso da família e ser expulso do seu lar, porque as pessoas não aceitam Jesus. Para alguns irmãos e irmãs nossos, significa pagar com a própria vida, nesse momento, nesses dias. No nosso tempo, tem cristãos sendo mortos ao redor do mundo por amor a Jesus. Para alguns significa não aceitar um emprego maravilhoso, não aceitar um acordo maravilhoso, por amor ao Evangelho e por amor a Jesus.